A calmaria do interior. Muitos a buscam como um refúgio, um escape do caos da cidade. Mas acreditem em mim, por trás da beleza bucólica e da aparente tranquilidade, horrores inimagináveis podem se esconder. Horrores que a cidade, com toda a sua barulheira e luzes, jamais ousaria abrigar. Hoje trago a vocês 3 relatos reais que provam que o medo mais puro e visceral pode florescer onde menos se espera. No coração do campo. Você já se sentiu completamente isolado? Não apenas fisicamente, mas isolado de qualquer ajuda, de qualquer testemunha para o inexplicável. As histórias que se seguem compartilham essa sensação claustrofóbica de solidão, onde o terror se torna um hóspede indesejado e persistente. Prepare-se, pois depois de ouvi-las, a próxima vez que você se encontrar sozinho em uma estrada rural escura, a sua percepção da noite nunca mais será a mesma. Meu nome é Lucas, e essa história aconteceu há uns 10 anos, quando eu ainda era um jovem recém-formado, buscando um pouco de paz para escrever meu primeiro livro. Aluguei uma cabana isolada no meio de uma propriedade rural imensa, a algumas horas da cidade mais próxima. O lugar era lindo de dia, colinas verdejantes, o canto dos pássaros, um paraíso. Mas à noite... a noite era diferente. Na primeira semana, tudo correu bem. A inspiração fluía, o silêncio era revigorante. Mas então as luzes começaram. No meio da noite, via um brilho fraco, quase espectral, piscando entre as árvores densas da floresta que cercava a cabana. A princípio, pensei que fossem vagalumes, mas a intensidade e a cor eram estranhas, um branco azulado que não parecia natural. A curiosidade, para minha desgraça, falou mais alto. Em uma noite de lua cheia, decidi seguir a luz. Peguei uma lanterna e me embrenhei na mata. Quanto mais fundo eu ia, mais o silêncio se tornava opressor. O único som era o dos meus próprios passos e o eco distante do coachar de algum sapo. Depois de uns 20 minutos de caminhada tensa, cheguei a uma clareira. E não havia nada. A luz tinha sumido. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era frio, era apreensão, uma sensação de que eu não estava sozinho, de que algo me observava nas sombras. Acelerei o passo de volta para a cabana, a mente fervilhando de explicações racionais. Talvez um reflexo, um fenômeno natural, qualquer coisa para afastar a crescente sensação de pavor. Mas as luzes voltaram e ficaram mais frequentes, mais ousadas. Às vezes, pareciam se mover rapidamente entre as árvores, como se estivessem brincando comigo. Uma noite, a luz surgiu bem perto da janela da minha cabana. Olhei pela fresta da cortina e vi... não sei explicar o que era. Uma forma disforme, vagamente humanoide, envolta naquela luz fria e pulsante. O medo me paralisou. Fiquei ali, imóvel, o coração martelando no peito, até que a luz e a figura desapareceram na escuridão. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e fui embora. Nunca mais voltei para aquela cabana. Até hoje, me arrepio só de lembrar daquela luz na floresta esquecida e da sinistra presença que a acompanhava. O que era aquilo? Eu nunca saberei, e talvez seja melhor assim. O que Lucas viu naquela noite? Uma ilusão da mente isolada? Uma manifestação sobrenatural? Ou algo muito mais terreno e perigoso espreitando na escuridão da floresta? Essa é apenas a primeira das histórias que nos lembram que nem tudo que reluz no campo é belo e inofensivo. A sensação de vulnerabilidade que me assolou naquela cabana isolada permeou meus dias muito depois de eu ter voltado para a cidade. O barulho constante dos carros, a luz dos postes, a presença de outras pessoas nas ruas. Tudo isso que antes me irritava, agora parecia um escudo protetor contra o silêncio opressor e as sombras inquietantes do interior. Tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez eu estivesse cansado, estressado com o prazo do livro, e minha mente pregou peças.
Mas a nitidez daquela luz azulada e a forma sombria que a acompanhava eram vívidas demais para serem meras alucinações. E a sensação de terror puro, aquele calafrio que percorreu cada célula do meu corpo, era algo que eu nunca havia experimentado antes e que jamais esquecerei. Depois de alguns meses, conversei com um antigo morador da região onde a cabana estava localizada. Mencionei as luzes estranhas e a sensação de uma presença na floresta. O velho me olhou com um misto de surpresa e apreensão. Ele contou histórias antigas, lendas locais sobre fogos fátuos que atraíam viajantes para a perdição e sobre aparições de seres sombrios que vagavam pelas matas à noite. Ele me disse que aquela área, em particular, tinha uma história sombria, com relatos de desaparecimentos inexplicáveis e eventos trágicos que haviam ocorrido ali há muitos anos. Alguns diziam que a terra estava amaldiçoada, que energias negativas pairavam sobre a floresta, manifestando-se de maneiras estranhas e aterrorizantes. Embora eu seja uma pessoa cética por natureza, a conversa com o velho me deixou ainda mais perturbado. A possibilidade de ter presenciado algo além da minha compreensão racional era assustadora. E a ideia de que outras pessoas poderiam ter tido experiências semelhantes naquele lugar isolado me dava um calafrio ainda maior. Nunca mais procurei a paz do interior da mesma forma. A beleza natural ainda me encanta, mas agora sempre carrego comigo uma ponta de apreensão. Uma lembrança daquela luz sinistra na floresta esquecida e da sensação inegável de que nem todos os mistérios do campo são inofensivos. Às vezes, o silêncio esconde horrores que a mente urbana simplesmente não consegue conceber. E é nesses lugares remotos, longe dos olhos da civilização, que o verdadeiro terror pode encontrar um lar. A solidão se torna uma aliada do medo, amplificando cada sombra, cada ruído, transformando o familiar em algo sinistro e desconhecido. A experiência na cabana me ensinou uma lição cruel. Nem todo refúgio é seguro e, às vezes, a paz que buscamos pode nos levar diretamente ao encontro dos nossos piores pesadelos. A floresta, com sua imensidão e escuridão impenetrável, guarda segredos que é melhor que permaneçam enterrados, longe da luz da razão e da segurança da cidade. E a luz, aquela luz azulada e fria, ainda assombra minhas noites, um lembrete constante de que há mistérios no mundo que desafiam qualquer explicação lógica e que o terror pode residir nos lugares mais inesperados. Aquele encontro na floresta não foi apenas um evento isolado, foi uma porta aberta para um lado da realidade que eu preferia não conhecer. Um lembrete de que a escuridão do campo pode ser muito mais profunda e ameaçadora do que qualquer beco escuro da cidade. E até hoje, quando a noite cai e o silêncio se torna mais denso, uma ponta de medo insiste em sussurrar em meus ouvidos, lembrando-me da maldição da casa abandonada no fim da rua, ou melhor, da luz sinistra na floresta esquecida. A segunda história nos leva a um lugar onde o silêncio é ainda mais opressor, um vasto campo de milho. Meu nome é Sofia, e essa experiência aconteceu durante o verão da minha adolescência, quando fui passar as férias na fazenda dos meus avós. A fazenda era enorme, cercada por quilômetros e quilômetros de milharal. De dia, era um labirinto verde e dourado, cheio de vida, com o zumbido das abelhas e o farfalhar suave das folhas. Mas à noite, o milharal se transformava em um lugar de pesadelo, um reino de sombras e sussurros, onde o medo se tornava palpável. No começo, eram apenas ruídos estranhos, sussurros no vento, estalos secos, como se algo estivesse se movendo entre as fileiras de milho. Pareciam sussurros de vozes distantes, ininteligíveis, mas carregados de uma intenção sinistra. E havia os estalos, como ossos quebrando sob um peso invisível, ecoando no silêncio da noite. Mas com o passar dos dias, os sons se tornaram mais definidos, mais
intencionais. Comecei a ouvir um chamado, um som grave e arrastado que parecia vir do centro do milharal, me chamando pelo nome. Não era um grito, nem um sussurro, mas algo no meio, uma vibração gutural que fazia o ar tremer e meu coração disparar. O medo começou a se instalar lentamente, como uma névoa densa que se arrasta pelo chão, envolvendo tudo em sua fria umidade. Evitava sair de casa à noite, trancava todas as portas e janelas e rezava para que o sol nascesse logo, trazendo de volta a segurança do dia. Mas o chamado continuava, cada vez mais alto, mais insistente. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, sussurrando meu nome nos meus ouvidos, gravado na minha mente. Uma noite, não aguentei mais. A curiosidade e o terror se misturaram em uma mistura explosiva e decidi investigar, mesmo sabendo que poderia ser a pior decisão da minha vida. Peguei uma lanterna e me embrenhei no milharal. A luz fraca da lanterna mal conseguia penetrar a escuridão densa, criando sombras dançantes que pareciam se mover por conta própria. As folhas altas e secas roçavam em mim, criando um som perturbador, um sussurro constante que parecia zombar da minha coragem. O ar estava pesado, carregado de um cheiro doce e enjoativo, como flores em decomposição, que me embrulhava o estômago e me deixava tonta. E então o chamado veio de novo, mais perto dessa vez, mais claro. Sofia era minha voz, mas distorcida, gutural, como se estivesse vindo de uma criatura monstruosa, uma aberração saída de um pesadelo. Segui o som, o coração batendo forte no peito, cada batida ecoando no silêncio opressor do milharal. O milharal parecia se fechar ao meu redor, como se estivesse vivo, tentando me engolir em sua massa verde e escura. Os caminhos se tornavam cada vez mais labirínticos, e a sensação de estar perdida aumentava a cada passo. Depois de uma caminhada que pareceu uma eternidade, cheguei a uma pequena clareira, e lá estava algo, uma forma escura e disforme, alta e magra, parada no meio do milho. Não consegui distinguir detalhes, mas senti seus olhos em mim, olhos que brilhavam com uma luz vermelha e faminta, como brasas incandescentes na escuridão. O terror me paralisou. Não consegui gritar, não consegui me mover. Meus músculos se recusaram a obedecer aos comandos do meu cérebro e fiquei presa ali como uma presa indefesa diante de um predador. A criatura começou a se aproximar, arrastando os pés no chão seco, emitindo aquele chamado horrível que parecia sugar minha alma. Pensei que ia morrer ali, naquele labirinto de milho, engolida pela escuridão e pela loucura, transformada em mais uma lenda sombria sussurrada pelos moradores locais. Mas então aconteceu algo estranho. Um vento forte soprou, uivando como um animal selvagem, e as folhas do milho começaram a se agitar violentamente, criando um mar verde e ondulante. A criatura pareceu hesitar, como se estivesse ouvindo algo mais forte do que o meu medo. Ela olhou para o céu, como se estivesse respondendo a um chamado ainda mais antigo e poderoso. E então desapareceu. Simplesmente sumiu no meio do milharal, como uma sombra que se dissolve na escuridão. Corri de volta para a fazenda, sem olhar para trás, sem parar até estar segura dentro de casa. Tranquei as portas e janelas, me enfiei debaixo das cobertas e esperei o sol nascer, rezando para que a luz do dia afastasse os horrores da noite. Nunca contei essa história para ninguém, com medo de que pensassem que eu estava louca. Mas sei o que vi, sei o que ouvi, e sei que o milharal para mim nunca mais será o mesmo. O chamado distante ainda ecoa em meus pesadelos, um lembrete constante de que o terror pode se esconder nos lugares mais comuns, esperando para nos encontrar e nos lembrar que nem tudo que a noite esconde deve ser descoberto. A inocência do campo pode ser apenas uma máscara para horrores ancestrais.
A terceira e última história nos leva ao encontro de uma figura solitária e misteriosa, e a um som que ecoa na escuridão da noite, arrepiando até os ossos. Meu nome é Daniel, e essa história me foi contada por meu avô, um homem de poucas palavras, mas que guardava em sua memória relatos assustadores do interior. Ele cresceu em uma pequena vila rural, cercada por vastas extensões de terra e florestas densas, onde lendas antigas e medos ancestrais ainda encontravam um lar. A vila era um lugar isolado, longe das luzes da cidade e dos confortos da modernidade. As casas eram simples, feitas de madeira e pedra, e a vida era regida pelos ciclos da natureza. Mas essa aparente tranquilidade escondia segredos sombrios, histórias de aparições, criaturas estranhas e rituais macabros que eram sussurrados pelos mais velhos ao redor da fogueira. No coração dessa vila vivia uma velha solitária, conhecida apenas como a Senhora da Colina. Ela morava em uma cabana isolada, no topo de uma colina íngreme, longe das outras casas e da proteção da comunidade. A cabana era pequena e escura, com janelas embaçadas e um telhado coberto de musgo. A Senhora da Colina raramente era vista e, quando aparecia, assustava as crianças com seu olhar penetrante e sua figura encurvada. Os moradores sussurravam sobre ela, dizendo que ela era uma bruxa, uma feiticeira que se comunicava com forças ocultas e que lançava maldições sobre aqueles que a desagradavam. Diziam que ela conhecia os segredos das ervas venenosas e dos rituais proibidos, e que podia controlar os elementos da natureza com sua magia negra. Meu avô, porém, nunca acreditou nesses boatos. Ele via a Senhora da Colina como uma mulher triste e solitária, que havia se afastado do mundo por motivos que ninguém conhecia. Ele achava que ela era apenas uma alma perdida, assombrada por um passado trágico e incompreendida pela comunidade. Mas havia algo que até mesmo meu avô temia: o uivo na noite. Em noites de lua cheia, quando o silêncio pairava sobre a vila, um som aterrorizante ecoava pelas colinas. Era um uivo longo e lancinante que fazia os cães da vila se esconderem debaixo das camas e os moradores trancarem suas portas com ainda mais força. O uivo parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, ecoando nas profundezas da floresta e reverberando nas encostas das colinas. Alguns diziam que era o uivo de um lobisomem, uma criatura amaldiçoada que vagava pela região em busca de vítimas. Contavam histórias de pessoas que haviam sido atacadas e mutiladas por essa besta, e que seus uivos ecoavam na noite como um prenúncio de morte. Outros acreditavam que era o lamento de um espírito maligno, preso entre este mundo e o próximo. Diziam que era o fantasma de uma mulher que havia sido brutalmente assassinada na floresta e que seu uivo era um grito de vingança que assombrava a vila há séculos. Meu avô, no entanto, tinha sua própria teoria. Ele acreditava que o uivo era o chamado de uma criatura ancestral, algo que existia muito antes dos lobisomens e dos fantasmas, algo que se alimentava do medo e da escuridão. Uma noite, a curiosidade o venceu. Ele era jovem e corajoso e queria desvendar o mistério do uivo. Pegou sua espingarda e subiu a colina em direção à cabana da Senhora da Colina. O caminho era íngreme e pedregoso, e a escuridão era quase impenetrável. As árvores se curvavam sobre ele, formando um túnel sombrio que parecia engoli-lo. O vento uivava entre os galhos, sussurrando palavras estranhas e ameaçadoras, mas ele continuou subindo, guiado pelo uivo que se tornava cada vez mais alto e mais próximo. O som parecia chamá-lo, atraí-lo para as profundezas da escuridão, prometendo-lhe respostas e revelando-lhe segredos proibidos. Quando finalmente chegou à cabana, viu algo que nunca esqueceria. A porta estava entreaberta e uma luz fraca brilhava lá dentro, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira.
O uivo vinha de dentro da cabana, abafado, mas ainda assim aterrorizante. Meu avô se aproximou com cautela, a espingarda em punho, e espiou pela fresta da porta. O que ele viu o deixou paralisado de horror, gravado em sua mente como uma cicatriz indelével. A senhora da colina estava no centro da sala, de pé diante de uma lareira acesa. Mas ela não estava sozinha. Havia outras figuras na sala, sombras escuras e disformes que se moviam ao seu redor em um ritual macabro. Eram animais, ou pelo menos pareciam animais. Mas seus olhos brilhavam com uma inteligência maligna e seus movimentos eram estranhos e antinaturais. Seus corpos se contorciam e se retorciam, como se estivessem possuídos por uma força sobrenatural. A senhora da colina ergueu os braços e começou a cantar em uma língua estranha e gutural. As palavras eram como facas, cortando o silêncio e fazendo o ar vibrar com uma energia sinistra. E então o uivo começou. Vinha da garganta da velha, mas não era um som humano. Era um uivo bestial, selvagem e aterrorizante, que fazia o sangue gelar nas veias e a alma tremer de pavor. Era o som do mal em sua forma mais pura e visceral, ecoando na escuridão do interior e anunciando a chegada de horrores inimagináveis. Meu avô fugiu da cabana o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Correu colina abaixo, tropeçando nas pedras e nos galhos, o uivo ecoando em seus ouvidos como uma maldição. Ele nunca contou a ninguém o que viu naquela noite, com medo de que o tomassem por louco e o trancassem em um hospício. Mas ele sabia a verdade. A senhora da colina não era uma mulher solitária. Ela era algo muito pior, um portal para um mundo de trevas e pesadelos. E o uivo na noite não era o lamento de um espírito, nem o chamado de um lobisomem. Era a voz do mal, ecoando na escuridão do interior e marcando para sempre a alma daqueles que o ouviam. A partir daquela noite, meu avô nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou um homem taciturno e assustado, assombrado pelas memórias daquela noite terrível e atormentado pelo medo de que o mal pudesse retornar a qualquer momento.